Chegamos na quarta rodada do Cartola 2024, a melhor rodada para se escalar até agora. Temos vários jogadores de potencial, principalmente no ataque, onde vai ser difícil escolher ali os 3 nomes da equipe titular. E precisamos ter atenção também com a valorização. O sistema mudou, é totalmente diferente em relação aos outros anos para essa quarta rodada, viu? Aqui no vídeo de dicas, vocês já sabem, vou passar as melhores opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da quarta rodada do Cartola 2024. Já chega aqui no vídeo, pessoal, deixando aquele like, né? Clicando no joinha, que é rápido, de graça, mas dá uma baita força aqui pro canal. E também inscreva-se, temos muitos novos inscritos chegando, sejam muito bem-vindos. Quem também já acompanha o canal, muito obrigado aí pelo apoio, pela confiança em mais uma temporada. E se você assiste os nossos conteúdos, ainda não é inscrito, inscreva-se. Se está chegando agora no canal, gostou do que viu, inscreva-se também, é muito importante aí para fortalecer o nosso trabalho, como eu já disse. Bem, a gente passou aí pela rodada 3 lá no último fim de semana e você vê que a média dos cartoleiros ficou em 64,55 pontos. O nosso time principal está aqui, o extrato. Mitamos, pessoal, 91,32 pontos e também super importante, né? Ganhamos quase 10 cartoletas. Gostei bastante aí do desempenho da nossa equipe principal aqui do canal, tá certo? Antes do nosso momento da geladeira, eu quero exaltar uma das nossas apostas, né? Aparecendo aqui, Mateuzinho, nosso pequeno Mateus do Vitória. Pequeno só no nome, porque a pontuação, ó, foi ótima, foi lá em cima. 15,90 pontos o meia do Vitória, expliquei, né? Indiquei ele como meia principal, mesmo ele sendo mais desconhecido, falei que é uma das minhas apostas aí como revelações aí do Cartola, e ele correspondeu demais no clássico, no Bavi, né? Fazendo 15,90 pontos, ajudou bastante a gente, tá certo? Mas essa mitada de 91 pontos poderia ter sido até maior, a gente teve umas decepções ali no ataque, o Cano não foi muito bem, e também ele, né? O senhor Pablo do Atlético Paranaense. Infelizmente a gente não tinha cartoletas suficientes para escalar o Verratti, o Júnior Santos, e aí fomos com o Pablo, que vinha de uma sequência aí de 6 gols em 7 jogos, 4 jogos consecutivos fazendo gol, e aí contra o Internacional, jogando em casa, simplesmente não finalizou nenhuma vez, e aí fez só aqui 3,40 pontos, nenhum chute a gol. Não dá, Pablo. Ganhou a confiança, colocou o Mastriani no banco lá, mas tem que ajudar os cartoleiros. Então, Pablo está na geladeira do professor depois do desempenho aí na última rodada. Pessoal, escalar o Mateuzinho no time de vocês, escalar o Pablo, quantos pontos vocês fizeram, quantas cartoletas ganharam, me contem tudo aqui nos comentários. Eu preciso, né? Eu gosto de saber como é que está o desempenho de vocês. Afinal, o desempenho de vocês é o que importa aqui. Eu fico muito feliz se vocês vão melhor do que eu. Aí que eu fico feliz da vida, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá para ver os jogos que nós teremos à disposição na quarta rodada. Rodrigo já começa a colocar aqui na tela para vocês, né? A gente vai ter Vasco e Criciúma e Cuiabá e Atlético Mineiro no sábado, 2 jogos interessantes para nossos cartoleiros. Também teremos Bahia e Grêmio no sábado. Já no domingo de manhã, Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo, e também no domingo, Cruzeiro e Vitória. Aí virando a página, nós teremos Corinthians e Fluminense, Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Goianiense, é o grande jogo da rodada para nós cartoleiros, e lá na segunda rodada será encerrada com o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Antes das dicas posição por posição, pessoal, um alerta em relação à valorização nessa quarta rodada. Muita atenção, a valorização na quarta rodada não está funcionando como nos anos anteriores, né? A partir da quarta rodada, o que costumava acontecer? O que acontecia no passado? Jogador que foi mal na última rodada, ele é mais fácil de valorizar. Jogador que mitou na última rodada, ele fica mais difícil de valorizar. Então você pegava quem foi mal, geralmente tinha uma tendência a valorizar. Quem foi bem, uma tendência a desvalorizar. Não está sendo dessa forma em 2024, de acordo com o mínimo para valorizar que o Cartola já divulgou. O que está acontecendo? Está tendo mais relevância o preço do jogador. Então, os jogadores mais caros
estão precisando de mais pontos para valorizar, independentemente se eles foram bem ou mal da última rodada. Quem é caro precisa de mais para valorizar. Quem é mais baratinho precisa de menos para valorizar. É o que eu consegui interpretar de acordo com o mínimo para valorizar que o Cartola soltou. O Cartola não divulgou oficialmente como é que é esse novo sistema. Um caso clássico, pessoal, que eu até citei lá no meu Instagram, é o Pedro. O Pedro, ele fez menos 0,30 na última rodada. Se fosse nos anos anteriores, essa rodada o Pedro estaria facinho para valorizar. Mas não. Mesmo tendo ido mal na última rodada, ele precisa de quase 7 pontos para valorizar, porque é um jogador caro, tá certo? Então o que está contando muito para a gente definir se o jogador precisa de muito ou pouco para valorizar é o preço, tá? Pelo menos de acordo com o que o Cartola com esse mínimo que o Cartola divulgou, tá certo? Você não tem acesso ao mínimo para valorizar os jogadores, pessoal? Eu vou deixar aqui uma recomendação, né? Um site gratuito aqui na descrição do vídeo, o pessoal do Cartola Analítico, que é especialista em valorização e ajuda bastante, beleza? É importante fazer esse esclarecimento. Até nem estava antes aqui, eu nem estava preparado assim para colocar isso no roteiro, mas depois que eles soltaram isso, eu falei, não, eu preciso parar um tempinho do vídeo para falar, porque é importante essa questão da valorização na quarta rodada. Mas agora sim, vamos lá. Dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Léo Jardim, o nosso Léo Garden, do Vasco, tá certo? Bem, a defesa do Vasco, vamos ser bem sinceros, não passa aquela confiança. O time sofreu gol nos últimos 6 jogos que disputou. Mas o time é um dos favoritos da rodada, vocês viram aí na tabela, joga em casa aí contra o Criciúma. E o Criciúma a gente sabe que vai priorizar mais se defender atuando como visitante. O pensamento principal aqui ao indicar o Léo Jardim é buscando realmente o SG, aquele bônus de 5 pontos, o bônus de saldo de gols, caso ele não seja vazado. Mas o Léo Jardim é um goleiro que costuma trabalhar, um goleiro que costuma fazer defesas. Aliás, no Cartola 2023, no ano passado, ele foi o goleiro com mais defesas entre todos os outros do Cartola. Goleiro com mais defesas do Cartola 2023, Léo Jardim, com 129 em 35 jogos. Em 2024, se a gente contar jogos estaduais, Copa do Brasil, comecinho do Brasileirão, a média do Léo Jardim sem o bônus de saldo de gols é de 2,5 pontos. Ou seja, mesmo em jogos que ele leva gols, ele tem costumado fazer ali quase 3 pontos. Ele é um goleiro que costuma fazer umas 3 defesas ali por partida, tá certo? Essa média básica é a segunda melhor entre os goleiros da Série A nessa temporada 2024. Então, se ele tiver o SG, a tendência é ser uma pontuação muito boa, que vai lá para 7, 8 pontos. E se perder, aí a tendência pelo menos é que não seja aquele desastre, o cara que negativa, tá certo? Então, Léo Jardim do Vasco é o meu indicado para vocês, beleza? Outras opções que nós temos na posição: o Rocher, do Internacional, o Rossi, do Flamengo, o Bento, do Atlético Paranaense, o Everson, do Atlético Mineiro e o João Ricardo, do Fortaleza. Lembrando, quem tem selo verde aí ao lado do nome é que vai jogar em casa na próxima rodada, quem tem selinho vermelho é que vai jogar fora de casa. Beleza? Bem, pessoal, vamos agora para a zaga. E quem está aqui é ele, Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Bem, eu vou indicar o melhor zagueiro do Cartola nesse comecinho de Brasileirão. O Kaique já nos ajudou bastante, nas 3 primeiras rodadas, com pontuação e principalmente com valorização. Depois dessas 3 primeiras rodadas, a média dele é de 7,13 pontos, mas o que mais chama atenção, pessoal, é o fato dele não depender, pelo menos até agora, tanto do bônus de saldo de gols. Você vê, na primeira rodada ele teve o SG, que equivale a 5 pontos, e ele foi para 8,80. Você veja que ele superou muito isso. Na segunda rodada, ele não teve SG e fez 4,30. Na terceira rodada, ele teve SG, que é 5 pontos, mas ele foi para 8,30. Então, é um zagueiro que tem conseguido pelo menos ali 3 pontinhos, mesmo com SG, sem SG. Isso é um baita diferencial, não é muito comum para zagueiros, tá certo? O próximo jogo do Kaique Rocha é fora de casa, mas o Juventude vai estar desfalcado do seu principal jogador no setor ofensivo, que é o Jean Carlos, e o time gaúcho também. Você pega na temporada inteira, os últimos 3 jogos aí em casa que o Juventude fez, em 2 não marcou gol, então tá aqui a indicação, o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Beleza? Bem, outros nomes que nós temos aí para a posição.
Léo Pereira, do Flamengo, o Maicon, do Vasco, o Vitão, do Internacional, o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro e o João Marcelo, do Cruzeiro, beleza? Seguimos agora com laterais e quem vai aparecer aqui é ele, Lucas Piton, do Vasco. Bem, o Vasco tem essa possibilidade de SG, como eu já comentei, né, é favorito aí contra o Criciúma, mas o que mais me chama a atenção no Piton é a questão da ofensividade, né? É um lateral que costuma subir bem ao ataque e também é bom na bola aérea, o Piton. Em 2024 ele já tem 3 gols e 1 assistência, números aí bem relevantes para um lateral, né? E a gente percebeu, principalmente pela última rodada, né? É muito interessante a gente apostar nesses laterais ofensivos. Rodada passada, pô, o Marcelo estava no nosso time, mitou. O Capixaba estava no nosso time, mitou. Quem escalou, Guilherme Arana também mitou muito na última rodada, né? Todos os laterais com essa característica mais ofensiva. Aliás, pessoal, escalem laterais, escolham 4-3-3, que é o esquema que tem 3 atacantes e os 2 laterais. É o que eu mais recomendo sempre, beleza? E esse é um jogo, né, que o Vasco, voltando aqui ao Piton, é um jogo que o Vasco deve atacar bastante e o Piton pode se destacar, por isso está aqui ele em destaque para vocês, tá certo? Outros nomes aí de laterais para essa rodada 4, o Bustos do Internacional e o René também, é uma ótima opção do Inter, tá bom? Marlon do Cruzeiro, melhor lateral aí do Cartola em 2023, o Ayrton Lucas do Flamengo, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Bruno Pacheco do Fortaleza. Pessoal, estão gostando do vídeo? Já chega deixando o like aqui se você não fez isso até agora e me segue lá no Instagram, Professor Adriano CDC, lá resenha diária, como eu falei para vocês, eu fiz um conteúdo específico sobre valorização que repercutiu bastante, choveu de centenas de comentários lá, então me segue lá no Instagram, outro canal de comunicação que a gente tem aí para ajudá-los. Vamos lá, a parte mais ofensiva do time, e ele vai aparecer aqui, Gustavo Scarpa, o nosso Scarpinha, pessoal, depois de uma temporada longe do Cartola, ele está novamente à nossa disposição. E voltou, hein? Voltou de vez aqui o nosso Scarpinha, que é um mito histórico que a gente tem no game aí, principalmente lá em 2022, quando ele arrebentou no Palmeiras, nos ajudou muito. E ele andava meio devagar ali no Atlético Mineiro, mas agora engrenou, hein? 5 gols e 2 assistências nos últimos 6 jogos do Galo na temporada. Nas últimas 2 rodadas do Cartola ele fez 11,30 e 11 pontos, né? Aliás, escalamos o Scarpinha no time do canal nessas 2 rodadas. Muito obrigado, Scarpinha, já está nos ajudando muito. E no meio de semana, né, vocês viram, foram 2 gols que ele marcou aí na vitória do Atlético Mineiro sobre o Peñarol na Libertadores. O Scarpinha, vocês sabem, né? Perigoso nas bolas paradas, tem um chute, né, de muita qualidade também. Lógico, vamos ficar de olho se ele pode ser poupado. O Atlético Mineiro vem de uma sequência de jogos aí, mas enquanto ele estiver como provável no Cartola, estará aqui no time do canal mais uma vez, Gustavo Scarpa, o nosso Scarpinha. Outras opções que nós temos aí para o meio de campo, a dupla do Flamengo, Arrascaeta e De La Cruz. Também temos o Maurício do Internacional, o Matheus Pereira do Cruzeiro e o Arias do Fluminense. Deixa eu parar um pouquinho agora para passar a minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho, né, algumas das apostas aí que eu faço para o Brasileirão lá na Stake. Rodada passada deu green pra gente, saiu, ambas marcam, né? Gols para os 2 lados no Bavi. Espero que vocês tenham aproveitado e faturado. Para essa rodada, pessoal, a minha dica é essa aqui. Eu montei uma múltipla, pessoal. Para mim, Inter vence na rodada e o Atlético Paranaense não perde. Ou seja, uma múltipla com vitória do Inter sobre o Atlético Goianiense e empate ou vitória do Atlético Paranaense contra o Juventude. Mesmo sendo fora de casa, Furacão creio que é favorito e tem condição de pelo menos não perder. Então, vitória do Inter e não derrota do Atlético Paranaense. Essa é a minha múltipla, está dando uma cotação de quase 2, ou seja, dá para ganhar praticamente o dobro do valor da aposta. Fica a dica aqui para vocês. Então, lembrando que lá na Stake dá para apostar em todos os jogos do Brasileirão, outras competições, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Champions League e outros campeonatos europeus, outras modalidades, tem playoffs da NBA rolando, dá para apostar também, pessoal, tudo bem completo lá na Stake. E, pessoal, vai apostar lá na Stake, usa o meu código, Professor Adriano, 200% de bônus garantidos para vocês no primeiro depósito. Lembrando, né, pessoal, só para maiores de 18 anos. Bora faturar! E agora chegou a vez deles.
atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, aqueles jogadores que estão mais perto do gol, que é a pontuação máxima do game. E quem eu vou chamar aqui é ele, Verratti do Vasco, está aqui, né, com sua comemoração típica aqui pra gente. E, né, depois de 3 rodadas, pessoal, olha que dado interessante, o Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro até agora. E o Verratti é o jogador que mais chuta gol no campeonato. Então, depois de 3 rodadas, nós temos aqui o maior chuta-chuta do campeonato no time que mais finaliza também na competição. E isso tem se refletido em bons desempenhos, né? Nas últimas 2 rodadas, 2 baita mitadas aí do Verratti, 15 pontos contra o Bragantino, 11,3 pontos contra o Vasco. E diante do Criciúma, em casa, São Januário, o Vasco deve ter uma forte presença ofensiva, e aí o Verratti é a referência do time, cobrador de pênaltis, então um baita nome que nós temos para essa rodada e vai ganhar aquela moral final, vai comandar o ataque aqui, então vai ganhar aquela faixa, né? Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Verratti do Vasco na 4ª rodada do Cartola. Ataque, pessoal, muito difícil, hein? Concorrido, são ótimas opções que nós temos e só 3 vagas para escalar. Outras opções, além do Verratti, vamos lá. Borré, do Internacional, Hulk, do Atlético Mineiro, Pedro, do Flamengo, Paulinho, do Atlético Mineiro e Wesley, do Internacional. Como eu falei, olho nos jogadores do Galo, hein? Hulk, Paulinho, vamos ver se realmente eles vão para o jogo. Vamos estar sempre monitorando e eu vou avisando vocês. O técnico que eu destaco aqui é ele, Eduardo Cudê, do Internacional. O Inter joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Inter que vai priorizar o Campeonato Brasileiro aí nessa temporada e joga contra o Atlético Goianiense, que perdeu todos os jogos que disputou até agora, perdeu nas 3 primeiras rodadas, tá certo? Então o Cudê é a minha indicação. Outras opções para treinador, Ramon Dias, do Vasco, e o Gabriel Milito, do Atlético Mineiro. Vocês viram, pessoal, eu coloquei minha faixa de capitão no Verratti, mas logicamente ali a gente tem o Hulk, o Pedro, o Borré, seriam outros nomes também bem interessantes aí para capitanear a equipe de vocês. Antes de passar ao time principal, um aviso aqui que eu estou destacando nesse começo de temporada, eu, pessoal, não estou com plano de sócios, não estou com assinantes, né? Um plano de sócios meu, próprio nessa temporada, eu não estou fazendo. Mas eu sou um colaborador, pessoal, no plano do Thiago Freitas, o Plano Mitos. Thiago, que é outro influenciador de Cartola, super estudioso, faz um trabalho muito sério, me fez esse convite, eu aceitei. E o que eu mando lá no plano do Thiago? Toda rodada, o meu time pessoal. O time que eu disputo as minhas ligas particulares, né, que eu entro ali nas disputas aí com os meus amigos, ligas pagas, enfim, esse time, que é o meu time pessoal, eu mando toda a rodada lá no Plano Mitos, mas que o plano tem diversos outros conteúdos, tabelas estatísticas, outros times exclusivos, enfim, conteúdos bem relevantes que podem ajudá-los. Se vocês têm interesse em adquirir os conteúdos do plano, ter acesso ao meu time pessoal em todas as rodadas, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então, time principal, rodada 4, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Léo Jardim no gol, Marlon e Lucas Piton nas laterais, Kaique Rocha e Vitão na zaga, meio de campo com Scarpinha, Maurício e Arrascaeta, e o ataque com Hulk, Verratti capitão e Pedro. O técnico é o Eduardo Cudê. Custo do time, 123,30 cartoletas. E no banco de reservas estão o Rocher, o Paulo Henrique, o João Marcelo, o Jean Lucas e o Borré. Pessoal, eu espero todos vocês na nossa live de fechamento de mercado, horário tradicional, sábado, 11 da manhã. Ali, pessoal, paro com mais calma e tiro dúvidas em todas as posições para vocês. A gente também dá uma geral nas últimas notícias para a gente ter o cenário mais atualizado possível antes, né, bem pertinho ali do mercado fechar, e faço também, se necessário, ajustes finais aí no time do canal. Sábado, 11 horas, temos encontro marcado. Vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas, o que nessa temporada está extremamente desafiador. Aliás, acho que desde que o Cartola começou, acho que é a temporada mais difícil para se ganhar cartoletas. Então, esse time aqui, estou estudando muito, olha, tá dando um trabalhão estudar para montar esse time, hein? Para realmente tentar e ajudar quem disputa a Liga Valorização e que está interessado aí realmente em ganhar cartoletas aí, ficar cada vez mais rico, acumular patrimônio. A última rodada foi ótima, né? O nosso time de valorização ganhou 10,18 cartoletas só na última rodada e o patrimônio total agora está em 133,93, beleza? Time de valorização, rodada 4, entrando na tela para vocês. Escalado,
com o Rocher no gol, Varela e Matheus Alexandre nas laterais, Maicon e João Marcelo na zaga, Maurício e Gustavo Prado, dobradinha do Inter, ao lado do Iago Pikachu no meio. E o ataque com o Rossi, o Rafa Silva e o Borré de capitão. Técnico Eduardo Cudê. Time de valorização, a tendência é ser sempre muito baratinho nesse ano, né? Porque os jogadores mais baratos estão mais fáceis de valorizar. Então o custo ficou em 68,30. E no banco de reservas estão o Anderson, o Tinga, o Alex Vinícius, o Raul e o Cleison. Bem, pessoal, principalmente aquele aviso que eu passo sempre, né? Em relação ao time principal. Não copiem o time principal que eu monto aqui. O professor imitou na última rodada, agora vamos lá, só copiar que vai estar beleza. Pessoal, isso não funciona, não é uma estratégia que costuma dar certo e não faz vocês evoluírem no Cartola, né? O que eu quero é vocês aprendendo, me superando, na verdade, essa é a ideia. Então, por isso que eu estudo bastante, separo, você vê, são 6 nomes em cada posição, tomem isso como base e, lógico, tenham as apostas pessoais de vocês. Esse vai ser o diferencial, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo da rodada 4, espero que tenham gostado, espero que ajude bastante vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem bastante. Filha, te amo, um abração para todo mundo.